O programa está oficialmente aberto hoje, dia 30 de agosto de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco, ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço. Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império. Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, gente, sim. Vamos aproveitar este sabadão gostoso. Bom para tomar uma geladinha. E aproveita para conhecer o Naldo. Você quer empreender já para fazer os seus planos. Porque a vida é isso. A vida é movimento. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, voltamos hoje ao estudo aqui do livro, aqui, ó. A história original Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, que traz a mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, que foi transmitida através do mestre Okawa, mas hoje vai ter uma diferença, porque eu não vou tratar do livro. Eu vou me basear em dois livros. Este aqui, ó. Já mostrei para vocês em outras oportunidades, o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, uma prosa, hein? E o outro é o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Não estou com ele aqui em São Paulo, ele está em Santos. Mas por que eu vou sair da coisa? Eu vou sair da coisa justamente para buscar elementos para o entendimento melhor do mundo espiritual. Visto que eu vou me basear hoje no terceiro pilar da filosofia Rap Science, que é a reflexão. Eu quero levar você, que está me vendo, a fazer uma reflexão de cunho espiritual. Tentar buscar um entendimento espiritual, saber se você está tendo uma correta visão, exatamente um correto discernimento sobre o mundo espiritual. Não sou eu que vou avaliar isso, é você, por isso que se chama reflexão, reflexão de reflexo. Quando você olha no espelho e vê a sua fisionomia. Se você entender que a sua fisionomia não é só uma questão externa, ela é sim um resultado daquilo que você é, da sua vida, das suas escolhas de vida. Você vai entender melhor quando você olha para o espelho e vê a sua cara. Eu lembro que tinha um capítulo do House, que tinha aquela... Na última temporada tinha aquela médica, acho que era uma coreana, sul-coreana, uma feinha pra cacete, e tem um capítulo em que ela toma uma dose de LSD, ela não sabe. E ela começa a ter aquele efeito alucinógeno, e cada um dos membros da equipe do House, ela vê de um jeito. Um é um coelho, outro é não sei o quê. Só o House, ele é o que ele é. Ele não tem uma transformação. E aí, isso faz um paralelo, isso faz uma volta para o capítulo House, em que eles
eles tratam da visão de uma moça, a moça ela estava perdendo a visão não por uma questão de catarata ou de efeito dos olhos, mas interna do corpo. E quando ela recupera a visão, ela olha para o House e começa a ver, oh, eu estou vendo as coisas da pessoa. E ela olha para o House e fala, eu vejo um homem triste. Ou seja, a imagem do House é aquilo que trazia dentro dele. E nós somos isso. Nós somos isso. E por isso hoje nós vamos entrar num aspecto mais profundo da busca da reflexão para saber se nós estamos tendo uma correta percepção da questão espiritual particular de cada um. Minha, sua, não é para conversar. E o pedido que eu faço para vocês. Aproveita o sábado hoje para tirar um dia de reflexão, fazer um shabat mesmo. Não conversa isso com as outras pessoas. Fica só para você, fica meditando. Isso é uma coisa muito reflexiva, muito pessoal. Vamos para o texto de hoje, vamos lá. No livro do Desassossego, Fernando Pessoa, seu autor, transcreveu o diário de Bernardo Soares, seu fictício personagem. Todavia, no correr do texto, o Sr. Soares faz a seguinte observação. Talvez se descubra que aquilo a que chamamos Deus, e que tão patentemente está em outro plano, que não a lógica e a realidade temporal, é um modo de existência, uma sensação de nós em outra dimensão do ser. Isto não me parece impossível. Outra dimensão do ser. O que é essa outra dimensão do ser? Vamos aprofundar um pouco a coisa. Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho, seu autor, escreveu que dois amores fundaram duas cidades. O amor de si, levado até o desprezo de Deus, fez a cidade terrena. O amor de Deus, levado até o desprezo de si, fez a cidade celestial. Ok. Aqui Santo Agostinho não está se referindo a uma egrégora em particular, até porque se o fizesse seria a Jerusalém celestial, o tal terceiro templo. Só quero fazer aqui uma ressalva aqui, porque tem um pessoal na internet falando, o terceiro templo é o terceiro templo de Salomão, não é aqui do Edir Macedo, no Monte Moriá, onde estaria a mesquita de Al-Aqsa. Para ser construído o terceiro templo, teria que se destruir a mesquita de Al-Aqsa. Seria uma judiação, porque lá também se tornou parte da história. Todavia, no livro O Grande Conflito, Ellen G. White traz um texto, um trecho da Bíblia, que passa desapercebido, que diz que o terceiro templo, na verdade, é o templo de Salomão da Jerusalém celestial. A partir do homem, do momento que o homem estabelecer a reconexão com o divino, ele se reconectar, ele vai adentrar ao terceiro templo celestial e lá se dará o julgamento final. E esse é o conceito. Mas vamos voltar aqui porque está interessante isso. Conquanto as duas cidades de Santo Agostinho, a cidade terrena e a cidade celestial, a cidade de Deus e a cidade do homem. Conquanto que alude àquilo que o mestre Okawa chama de lei da sintonia de vibrações. De um lado, temos aqueles que colocam o homem no centro do universo. E do outro, como os muçulmanos se viram para Meca, na Arábia Saudita, para orar. Claro que, como sempre digo, o simbolismo não é sinônimo de fé. Mas aqui é aquele ponto que a gente tem que entender o seguinte. Claro, o muçulmano tem o simbolismo. Outro dia eu estava aqui na rua, o cara pôs um negócio no chão, um pano lá, tirou tipo um carpete, assim, tirou o sapato, sentou, começou a orar. Suponho que ele soubesse que a direção de Meca é aquela. E, claro, é uma demonstração da fé. A demonstração da fé, claro, não é a questão, não é a fé em si. Muita gente, somente os evangélicos, só adoram pôr a Bíblia embaixo do braço
e sair dando lição de moral em todo mundo. Isso aí não é fé, meu filho. Fé é uma coisa pessoal, uma coisa de reflexão. E aí, esse é um dos pontos que eu quero tratar. Para você que está me vendo. Você acha que você está na cidade dos homens ou na cidade de Deus? Lembra, isso não é uma admoestação, é um exercício. Porque como o Santo Agostinho diz aqui, o amor de si levado até o desprezo de Deus. Ou seja, o homem como centro, ignorando Deus, ignorar Deus, o que é? É ignorar as leis de Deus. E o amor de Deus levado até o desprezo de si é se submeter às leis de Deus. Ok? Submeter às leis de Deus, o que é? Entender que as leis de Deus são o parâmetro para ter uma vida estabilizada. E aí sim, estabelecer o quê? O desenvolvimento, a religação com o divino, que é parte da razão de estarmos aqui. Uma parte é desenvolver este plano, é atuar nesse plano para o desenvolvimento dele e o nosso desenvolvimento consecutivamente. Outra questão é levar para o divino os anseios deste plano. Contudo, como eu também digo, como um autor, estou me valendo de uma figura de linguagem para corroborar a ideia de Bernardo Soares. Isso é só uma figura de linguagem, gente. A gente tem que ver isso. De que Deus é uma sensação de nós mesmos em outra dimensão do ser. Não que ele não esteja em cada um de nós agora, mas a matéria nos é tão sensível que, em muitos momentos, se esquece até que ela é parte do corpo de Deus. Há momentos de felicidade em que o cidadão esquece de agradecer a Deus por lhe tornar alguém que carrega a luz. E há momentos de infelicidade em que o dito esquece de agradecer a Deus por lhe enviar alguém com uma lanterna. Isso é um ponto curioso. Eu quero tratar disso aqui, só para aprofundar um pouco a coisa. A matéria não está desconectada de Deus. Vamos entender isso. Mas o homem não está submetido à matéria. A matéria é um subproduto do tempo. E dentro do tempo o homem tem que manipular a matéria. Eu fui uma vez no enterro, chamaram uma evangélica, e a mulher enfiou o dedo na cara do defunto e falou: isso aqui é lixo. Eu estava vendo a hora que o defunto ia fazer assim para ela. Não é lixo, a matéria não é lixo, porque a matéria é parte do corpo de Deus. Isso é cabala, esse é o entendimento cabalístico. O corpo dentro do universo, o multiverso, na verdade o multiverso, com todas as suas nuances, são parte do corpo de Deus. Ou seja, a matéria não é lixo. Você está chamando a matéria de lixo, a matéria é parte do corpo, você está chamando Deus de lixo. A matéria é parte do corpo de Deus. Só que a função do homem como a criação de Deus é manipular a matéria e não ser submisso a ela. E aí a questão, qual é o seu relacionamento com a matéria? Nós vamos aprofundar um pouco aqui. De volta ao texto de Bernardo Soares, os sonhos também serão talvez, ou ainda outra dimensão em que vivemos, ou um cruzamento de duas dimensões, como um corpo vive na altura, na largura e no comprimento, os nossos sonhos, quem sabe, viverão no ideal, no eu e no espaço? Em O Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago, seu autor, disse por meio da voz de José que, olhando a mulher ao seu lado, teve um pensamento que o perturbou, que ela, ali adormecida, era verdadeiramente um corpo sem alma, que a alma não está presente no corpo que dorme. Ou então, não faz sentido que agradeçamos todos os dias a Deus por todos os dias nola restituir quando acordamos. E nesta altura, uma voz dentro de si perguntou: o que é que em nós sonha o que sonhamos? Porventura, os sonhos são as lembranças que a alma tem do corpo. Pensou a seguir
E isto era a resposta. É interessante esse conceito. O sonho são as lembranças que a alma tem do corpo. Por quê? Porque, e nesse ponto, há o que é a desconexão. Nós entramos, quando se está dormindo, o que está dormindo é o corpo. A alma ainda vive. É a ânima, que chama de ânima. Ou seja, ela se desconectaria do corpo, estabelecendo a ligação pelo cordão de prata, e ela vagaria pelo plano atemporal. Claro, nós agradecemos por quê? Porque o cordão de prata está intacto. Nós agradecemos porque muitas vezes no plano temporal, a gente tem que entender que este plano aqui é um reflexo do plano de cima, como de lá o reflexo de cá. E lá naquele plano tem castelos, tem guerras, o mundo, a existência continua se desenrolando lá. E por exemplo, você entra numa batalha lá, a pessoa quando morre lá, morre nesse plano. Eu viro e mexo, eu vejo notícia do cara que teve um ataque cardíaco dormindo. Como é que o cara teve um ataque cardíaco dormindo? Você está relaxado? Ah, ele teve um sonho, teve um sonho. Não, ele foi morto lá, ou seja, foi rompido o cordão de prata. Por isso que ele fala, aqui ó. Então não faz sentido que agradeçamos todos os dias a Deus por todos os dias nos restituir quando acordamos. Ou seja, essa é uma observação muito interessante. Todavia, Bernardo Soares faz a seguinte observação: somos morte. Isto que consideramos vida é o sono da vida real, a morte do que verdadeiramente somos. Ou seja, a partir do momento em que uma pessoa não consegue exercer seu potencial, a partir do momento em que a vida deixa de ser um campo de ação para se tornar a ágora da limitação, a única coisa que a difere da morte é o ato de se estar respirando ou não. Atenção, a partir do momento em que a vida deixa de ser um campo de ação, de atuação, em que se manipula a matéria para se tornar a ágora da limitação, ou seja, a limitação matéria. Ou seja, quando o homem passa a estar no centro do universo, que é o ideal iluminista, a única coisa que a difere da morte é o ato de se estar respirando ou não. E aqui há de estabelecer um cisma entre os planos temporal e atemporal. Pois, se no plano temporal uma pessoa não consegue dominar a matéria, é porque ela não consegue reger o seu pensamento. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. O lema do zoroastrismo, que é o meu lema, eu adotei também. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações, boas obras. E se ela não administra o seu pensamento, ela não irá conseguir se virar no plano atemporal. Dado que no plano atemporal não há tempo ou matéria, logo o que sobra é o pensamento. Ou seja, o que é se conectar com Deus? O que é a conexão com o divino, a religação? Aquilo que se chama religião é dominar o pensamento. O pensamento domina a matéria. No outro plano, sem a matéria, só sobra o pensamento. Uma pessoa que não sabe pensar, ela não vai poder estar no plano atemporal por muito tempo, porque só vai pensar em bobagem. Por isso que... E aí entra-se muito o conceito que os espíritas trazem erroneamente, mas que em parte estaria certo, que eles falariam que a reencarnação seria uma purificação da energia. O que é essa energia? É o pensamento. É a capacidade de pensar. É a capacidade de pensar. Por isso, Deus deu para o homem a lei. No Alcorão está dito que para cada povo, Deus enviou um profeta, que eles chamam de alvissareiro, e um livro com as leis. Um profeta e um livro com as leis. Essas leis, o que é? Lei é princípio. É o início de onde
A lei não é um fim, a lei é um princípio. A partir da lei você vai reger a sua vida. Ou seja, você vai ter a liberdade de escolher o caminho a seguir a partir do princípio. Porque muita gente vê a religião de uma forma errada. Eu vou falar disso mais a fundo na terça-feira, porque a religião foi instrumentalizada de uma forma errada. Muitas vezes você chega na religião e você não se depara. Por isso que muita gente tem uma visão ruim da religião. Eu recebo diariamente críticas à religião. A religião é isso, a religião é aquilo. E quando você olha, fala que você vê, a pessoa não está errada. Por incrível que pareça, a opinião dela está certa. Porque quando você chega numa igreja, você não vê um religioso ali, você vê um servo. Um capacho. Muitas o cara tem comportamento de capacho. Por quê? Porque ele tem a lei como um fim e não como um princípio. E aí há um comportamento errado em relação à religião. Porque se ela tem a lei como um fim, a coisa se encerra ali. Não tem como ela progredir. E aqui é o ponto de hoje, do programa de hoje. Dentro da Rap Science, nós temos os 4 corretos caminhos. Amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Hoje nós estamos tratando da reflexão. Se a pessoa não é capaz de refletir, ela não é capaz de se desenvolver. Então, os 2 primeiros, amor é energia. O que é energia? Pensamento e conhecimento. Conhecimento é a matéria-prima do pensamento, da energia. Através do conhecimento você vai manipular a energia. E através da reflexão você vai saber se você está usando corretamente ou não esta energia para, a partir daí, partir para o desenvolvimento. Ok, gente? Então, hoje é um dia reflexivo. Vamos tomar o dia de hoje para um momento de reflexão, ou seja, para nos olharmos no espelho e ver se aquela pessoa que nós estamos vendo lá está tendo um correto discernimento da espiritualidade. Ok, gente? E dito isto, eu encerro o texto de hoje. E agora vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha, gente. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, a começar por A Máquina da Verdade. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada vai adorar. Oi, Matheus, a molecada vai se divertir com o livro? Eu me divirto com o quê? Com o meu outro livro, A Saga de Kid Winchester, assim, um romance para os adultos. Aí na sequência, há o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Ok? Saber tocar o capeta para fora. Para tocar o capeta para fora de casa, qual que é o maior... O que o Satanás não gosta? Do correto pensamento. De um pensamento que segue a orientação divina. Aí vamos para a arrecadação de fundo por via indireta. Ao apoia-se do meu blog, o Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua doação, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Bem, na sequência, há o link da Boutique do Cuesta, para você comprar a sua beca de conservador, e o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, com letras de Mateus. Aí você vai encontrar o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Gente, o WhatsApp é o método mais direto de conexão entre eu e vocês, ok? E nem ontem eu fiz um programa sobre blues. Aí muita gente fala, pô, mas você não pôs no YouTube. Não dá para pôr no YouTube, eles não deixam de questão de direitos autorais. Eu coloquei no Facebook, os de lá, embora eu não estou mais usando utilizando o Facebook como canal de comunicação com os meus acólitos, eu não estou mais utilizando, eu só estou pondo lá para os que já estão lá. E foi censurado em 46 países por causa de questão de direitos autorais. Agora, no WhatsApp, você recebe o link de onde está e vai
ouvir um blues muito gostoso. E por final dos bar, o ponto de encontro dos acólitos, gente. E atenção, atenção, Denilson, todos os carros. Próximo evento, regras para erradicar os radicais. Quando o adversário é forte, no sábado, dia 6 de setembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 8 horas, no sábado, dia 6 de setembro de 2025, às 8 horas, regras para erradicar os radicais. Quando o adversário é forte. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!